Aleluia. Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. A paz do Senhor, meus irmãos. Agora é o momento de dízimos e ofertas. Você que já é de casa, você sabe que nós somos uma igreja que ama pessoas e não dinheiro. E você que está chegando agora, saiba disso. A igreja Cefa não ama o dinheiro, então a gente não tem problema em falar sobre dinheiro, porque o dinheiro não é o nosso Senhor. A única coisa que Jesus chama de Senhor na Bíblia é o dinheiro. Ou você serve a Deus ou o Deus do dinheiro. Dois senhores você não pode ter no coração. Esse é o único momento. E a gente sabe que o nosso Senhor é o Cristo, é o Deus de Israel. E com isso, eu quero repartir aqui uma palavra com você. Você que já está com o seu coração aí queimando para honrar, para ofertar, para fazer um voto de me fugiu a palavra, um voto de confiança, um voto de amor, um voto de promessa. Obrigado, Senhor. Um voto de promessa, de agradecimento. Você vai fazer logo isso. Está o Pix na tela, a gente tem a maquininha, a gente tem o QR Code. Você vai ter esse momento. Mas em Juízes 13 vai contar a história sobre a profecia do nascimento de Sansão. E a gente conhece bem a história. Aparece um anjo para a mãe de Sansão e diz: ó, você vai ficar grávida, e assim, assim. Ele vai ser nazireu, não vai cortar seu cabelo. E ela vai contar para o pai, para Manoá. E ele fala: nossa, que bênção, mas eu também quero ouvir o anjo. E acontece, o anjo aparece mais uma vez, ele explica tudo de novo, como vai ter que ser o nascimento. A mãe de Sansão era estéril, acontece um milagre. Mas o que me chama muita atenção, que no verso 19 diz assim: então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal, e os apresentou sobre uma rocha, como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. O que me chama a atenção? Em nenhum momento o Senhor pede uma oferta, porque ofertar não se trata somente de uma atitude, de um ato, é questão de cultura. Isso me chamou muita atenção. Então, isso mostra que o Senhor, o dinheiro não é o nosso Senhor. É uma questão de cultura. Em nenhum momento o anjo pediu oferta nenhuma. Ele foi lá: não, eu vou receber algo, eu tenho que ofertar algo. Você tem motivo para ofertar hoje? Você já recebeu de Jesus algo? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, te louvo e te agradeço, Pai, por mais uma noite estarmos aqui reunidos, Senhor, para engrandecer, para louvar o teu santo nome, Pai. Ó Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Senhor, o Senhor conhece o que cada um aqui passa, as suas necessidades, o que ele tem em falta, o que ele tem de sobra. Senhor, que essa noite seja uma resposta para essa pessoa que precisa de uma porta aberta, para essa pessoa que precisa de um renovo na área financeira. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. E nós não seguramos a semente em nossas mãos. Nós a plantamos como um ato de fé, como um ato de gratidão, como um ato de amor. E com isso, Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor nos honra, porque nós escolhemos Te honrar primeiro. E crendo nessa palavra, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Pode o Senhor, você pode fazer isso. Enquanto a gente oferta, você sai do seu lugar, cumprimenta aí pelo menos 10 pessoas. Enquanto você não cumprimentar pelo menos 10 pessoas, você não volta para o seu lugar.
eu já ia me esquecendo. A pedido do pastor, coloca o Pix da Ação Social, fazendo favor. Aí está o Pix da Ação Social. O pastor pediu especialmente hoje. Você já deve ter salvo, ou se você não tem, tira uma foto aí do telão, marque esse Pix. A gente já está em fase de acabamento no anexo. E quem já mexeu com construção sabe como é que é. A fase de acabamento é a hora que você mais gasta e menos rende. É o que você mais põe dinheiro e não vai. Então a gente está quase terminando. Aí o pastor pediu uma atençãozinha. Você que pode, com 5, com 10, com 1.000, com 5.000, fique à vontade, amém? Era só isso. Elton, seja usado em nome de Jesus, querido. Glória a Deus. Que desânimo é esse, irmãos? Paz do Senhor, shalom. Amém. Comeram muito na Páscoa, está todo mundo meio pesado aí. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem sempre honrado este lugar, dado graça. E eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. Nós estamos na presença do Senhor, irmãos. Na presença daquele, como foi dito aqui, que ressuscitou e vivo está. Glória a Deus por isso. O pastor Lucas Paulo está servindo a Cefa lá em Botelhos, né? Está completando mais um ano de existência. E nós estamos com a missão de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. E nesses últimos dias nós temos vivido grandes coisas em Deus. Quem está vindo aos cultos, quem tem participado da sala de oração, tem visto o agir e o poder do Senhor sobre este lugar. Queridos, eu não consigo mais entrar por essas portas e sair daqui da mesma forma. Porque Deus, Ele tem nos honrado, Ele tem manifestado a sua graça. Nós temos vivido curas, pessoas dando testemunho de curas físicas. Isso traz ao nosso coração a esperança daquilo que Cristo disse, que Ele continuaria, Ele é o mesmo de sempre, de ontem e eternamente. Então todas as vezes que nós nos reunimos na presença do Eterno, nós temos que criar expectativas no nosso coração. Que essa noite você gere essa expectativa. Deus está falando conosco, o louvor foi maravilhoso, a ministração foi maravilhosa, e Ele continua neste lugar. E eu quero encorajar você hoje, sabe, de verdade mesmo, a viver algo diferente sobre a sua vida. Eu estava aqui, e o Miquel estava ministrando, não sei se você teve esse sentimento, mas sabe, de coração fechado, pessoas que às vezes ainda estão precisando aí soltar o cabreço aí, dar linha, descarregar linha, deixar o Senhor, deixa o Senhor trabalhar no seu coração hoje, sabe, nós poderíamos estar em tantos lugares, foi aqui citado, irmãos, eu gosto de futebol, e o São Paulo fazia gol, foi para mim essa indireta, irmão, eu virava até piroleta, eu ficava lá todo, e parece que quando nós estamos na presença do Eterno, nós ficamos retraídos, nós ficamos, às vezes tristes, assim, sabe, assim quietinho. Não, isso não pode mais acontecer, e não vai mais acontecer isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Por onde Jesus passa, Ele transforma. O velho homem vai embora, a velha mulher vai embora, e novas pessoas com Ele nós somos. O que se comemora hoje? Foi muito bem dito aqui, pelo Gui, pela Jennifer. Hoje comemora-se a Páscoa. E quando nós falamos de Páscoa, nós sabemos que existe a Páscoa bíblica e a Páscoa religiosa, que é uma Páscoa mais romanizada, que é essa que nós estamos mais habituados. E nós vemos que, quando nós olhamos para o Pessa, nós vemos que aquele povo que estava escravo lá no Egito, clama pelo Eterno, para que libertassem ele. Você conhece muito bem a história. E aí Deus levanta quem? Moisés. Moisés vai lá como libertador, e aí endurece o coração do faraó, o Senhor, por algumas vezes, e vem pragas e pragas e pragas. E antes da 10ª praga, em Êxodo 12, há um decreto do Senhor. Olha, Deus estabelece o Pêssale.
Ele fala, pega um cordeiro sem defeito, pães sem fermento, ervas amargas, prepara tudo, pega o sangue, passa nas portas, nos umbrais da porta, porque hoje mesmo, o anjo da morte vai passar sobre o Egito, mas aqueles que tiverem a marca do cordeiro na porta, que representa o sangue, o sacrifício de Cristo, olha isso, esses não serão tocados. E a palavra de Deus diz então, que tudo isso acontece, vem lá a morte dos primogênitos, seja humanos ou animais morrem, mas aqueles que estavam marcados pelo Eterno, ficaram protegidos por Ele. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que a proteção do Eterno está sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Então o Pessa é a Páscoa judaica, é a Páscoa bíblica, que celebra a saída, a passagem do povo de Israel, a rumo aonde? A terra prometida. E essa Páscoa mais romanizada, se você for ler a história, 325 depois de Cristo, Constantino, que era o imperador romano, ele convoca lá, a Niceia, então ali reúne as pessoas, que hoje é uma cidade lá na Turquia, e ali eles tratam de algumas questões teológicas, principalmente sobre a divindade de Cristo, mas naquele mesmo dia, ele institui a Páscoa romana, que é essa Páscoa que nós vivemos hoje aí, a maioria comemora, e é errado? Não. Se você tiver a consciência que nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, está tudo certo, irmão. Todos os meses nós temos a nossa Páscoa aqui na Santa Ceia, então fique tranquilo com isso. Então a história conta ali que até o ano de 325, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que os cristãos, eles comemoravam a Páscoa judaica, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, o pastor tem ensinado isso, tem falado sobre isso, deixa para essa responsabilidade para o pastor da casa, né? Deixa ele com esse BO. Mas é isso. Então nós vemos que é algo importante sabermos aí um pouco da história, do contexto como um todo. Mas quando nós falamos do Pessa, da Páscoa, ele lembra a saída do povo de Israel do Egito, ok, mas mais importante ainda que isso, representa a libertação que recebemos através de Yeshua, o Mashiach, o Cristo, através da morte, do sepultamento e da ressurreição dele. E o Senhor traz forte no meu coração hoje, para você sepultar e matar aquilo que tem impedido você de se achegar a Ele hoje. Faça isso nessa noite, profeticamente hoje, é o momento ideal para isso. Deixe o Espírito de Santo ressurgir sobre você. Por que ainda esses sentimentos? Um dia eu fui cheio, um dia eu fui crente, um dia eu experimentei tantas coisas. Ei, a promessa é que Ele não vai mudar a forma dele de agir. Nós temos vivido dias maravilhosos. Eu comento em casa, presença do Senhor palpável. Nós vimos no culto domingo passado, retrasado, no Acamp Teens que tivemos lá. Estevão, meu coração, eu fiquei perplexo, jovens confessando os seus pecados, que isso, cara? Jovens abraçando a gente, confessando o pecado, olha, eu não consigo disso, fazer disso, ei, aonde há confissão de pecado, aonde há um coração amoroso desse jeito pelo Senhor, Ele se manifesta, é a graça dEle que está trazendo essa comunidade em arrependimento. Você tem entendido o mover de Deus? Queridos, nós temos que mudarmos o conceito de tudo aquilo que nós temos. Deixa essa casca grossa para fora e começa realmente a se entregar ao Senhor. É o que mais Ele quer para as nossas vidas. Eu me lembro que recentemente, já que eu entro na palavra, vai ser breve hoje, eu me lembro da Parashá Pekudei, uma Parashá que falava de alguns textos, e lá em Êxodo 40, dentro dessa Parashá, eu sei que é um nome estranho, né? Hebraico, né? Nós não estamos habituados. Parashá é porção, talvez o seu devocional, né? No hebraico é Parashá. Em Êxodo 40, na inauguração do tabernáculo, queridos, a Bíblia relata que a glória de Deus, ela invadiu aquele local.
a ponto das pessoas nem sequer conseguir entrar por ele. Ei, a glória de Deus invadiu o tabernáculo. E o que é de diferente para hoje? Deus pode invadir este lugar, trazer cura, trazer transformação. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua trabalhando da mesma maneira. Aqueça o seu coração para Ele. Aqueça. Esteja atento naquilo que o Senhor está falando nesses dias. Uma coisa que não sai do meu coração é que nós temos que preparar um lugar para Ele. O salmista, no Salmo 132, versos 4 e 5, olha o que ele diz, olha isso. Eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o Deus de Jacó. Ei! O Senhor nos chama para esse tempo, preparar um lugar para Ele. Deixe essa mornidão de lado em nome de Jesus. Deixe isso de lado, esqueça isso. Flua em Deus nesses dias, queridos. Existe uma promessa, e existe uma promessa de alguém que não mente igual eu e você. Existe uma promessa de alguém que não é inconstante igual eu e você, que um dia estamos bem, quando a porca aperta um pouquinho ficamos meia boca, e quando aperta demais ficamos mal. Não. Essa promessa é dada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, aquele que se relacionava com o homem num jardim, e na eternidade vai se relacionar conosco, aleluia. Se isso não aqueceu o seu coração, irmão, eu posso falar 3 horas aqui que não vai aquecer mais. Deixe o Senhor trabalhar sobre a sua vida. Tudo que tem sido ministrado aqui, Kelvin, tudo que tem falado, tudo que é falado nesse altar, eu tenho pego para mim, irmão. Eu só vou assim, recebo. Se Deus quiser fazer, amém. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Queridos, algo que tem falado muito aqui, percebam isso. Pai, são as orações. Dê sonhos proféticos. Traga revelações nos sonhos. Eu tenho pego isso. Falei, Senhor, eu quero fritar. Eu quero ter sonhos com o Senhor. E pela graça de Deus eu tenho experimentado algumas loucuras. Na terça-feira estávamos aqui na sala de oração, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, e eu fui para casa com esse sentimento. Na oração final eu peguei isso, falei, hoje eu quero ter uma experiência com o Senhor, Pai. Eu não sou merecedor de nada, mas Pai, dá uma canjinha aí, vai lá. E eu me lembro que eu tive um sonho ruim, não foi bacana. Eu estava acessando alguns caminhos que não eram legais e não eram saudáveis. E ao acordar pela manhã foi muito interessante, que eu acordei sorrindo, né? Falei, nossa, que sonho louco, que situação ruim que me aconteceu, né? Eu pedi para o Senhor me dar um sonho, Ele me dá um sonho desse, cara. Que isso, cara? O que está acontecendo? E naquele mesmo momento, pela manhã, o Senhor encheu o meu coração, irmãos. Eu peguei o celular, comecei a anotar algumas coisas. E algo que assim veio sobre a minha mente, é que o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha como um sinalizador sobre as nossas vidas. E você não vai acreditar. Eu fui sair com o carro para trabalhar, o sensor de ré começou a falar comigo do carro. É incrível isso. Sabe o pip, 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 pip. Aí eu parei o carro assim e falei, meu Deus, que isso? E aí meu coração começou a ser aquecido. Essa é a minha função, meu filho. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele está nos alertando a todo momento de onde nós devemos ir ou não. Qual é a função de sensor de ré no seu carro? Conforme você vai se aproximando do obstáculo ou do carro de trás, ele começa a apitar, não é? Pi, pi, pi. Quanto mais perto, pi, 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 dispara. O Espírito Santo está fazendo isso conosco porque o Senhor nos ama. Ele está nos guardando e nos alertando porque Ele nos ama. Ele é o nosso sensor, Ele é o que mede os caminhos a qual nós devemos seguir. Ele é aquele que nos destina aonde nós devemos ir. Ele é aquele que continua em nós nos dias de hoje. Meu Deus, irmãos, meu Deus. E aí me vem João 14 na mente. Coloca no telão, se possível. Evangelho de João
capítulo 14, versículo 26. Eu preciso ler isso com vocês. Dá para colocar? Senão eu leio aqui, tranquilo. Beleza, espera um pouquinho. Vai dando glórias e aleluias, queridos. O meu coração se aquece nessa noite, porque o Eterno está neste lugar. Ele está neste lugar. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Coloca o versículo 26. Aleluia. Olha isso. Palavras de Jesus, tá? Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará, em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Amém? Quem vai nos lembrar de tudo? O Espírito Santo de Deus. Quem vai nos consolar? O Espírito Santo de Deus. Quem vai nos guiar pelos caminhos a qual o nosso Eterno se agrada? O Espírito Santo de Deus. E essas são as palavras de Jesus. Essa é uma promessa de Jesus. Todas as instruções de Jesus que lemos nas Escrituras, grave isso, elas ficam cravadas em nossa mente e coração, e eu te provo isso. O profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33, ele diz assim, olha isso, escute isso: eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passando aqueles dias, afirma o Senhor. Agora, ó, registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, o seu coração. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ou seja, o Eterno registra a palavra, a lei dele em nossa mente, e a escreve em nosso coração. Isso está lá na velha aliança. Aí nós vemos Cristo falando agora, que ele vai ao Pai, mas vai deixar o Consolador, que é aquele que vai nos lembrar de tudo, irmão, olha isso. A promessa aqui de Jeremias se cumprindo, ela não para, e vai ser assim para sempre, vai continuar sendo assim para sempre, porque é Ele que está nos direcionando. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos convida a um relacionamento profundo com Deus. E a oração e a adoração é o caminho para esse encontro, que é o que eu quero falar um pouco essa noite. Nós, como filhos de Deus, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Se você não tem uma vida de oração, de adoração e leitura da palavra de Deus, dificilmente você vai experimentar o sobrenatural dele. Mas se você pratica uma vida assim, mesmo que falho, tá? É normal. Mesmo cheio de problemas, é normal, ele sabe. Mesmo com as suas mazelas, com os seus defeitos e os seus erros, o Eterno sabe. Mas se você não se achegar de nenhuma maneira perto dele, você não vai experimentar o sobrenatural, irmãos. Eu preciso falar isso para você. Tem sido pregado talvez um evangelho muito bonitinho, muito bacana, com pessoas que falam bem, mas se não for pregado que você precisa se arrepender, que você precisa mudar de vida, que você precisa se achegar a ele, nada vai mudar na sua vida. Infelizmente, não é como tem falado por aí, é só você amar Deus, que Ele sabe tudo e perdoa tudo. Não é. Um sangue derramado na cruz teve preço, e alto preço. Hoje é Páscoa, hoje nós trazemos à nossa memória a morte de Yeshua, o Cristo, e a sua ressurreição, e Ele sofreu, Ele foi desprezado, humilhado por você e por mim. É momento de avançarmos nele, de experimentarmos o que Ele tem para nós, aleluia. Só que muitas vezes nós como igreja, como corpo, nós temos achado que Deus é individualista, que Ele só vai falar comigo, que eu não preciso ter uma vida de oração e comunhão, que eu não preciso levantar um clamor. Às vezes o ministro de louvor aqui está gastando aqui, está adorando ao Senhor, e você está aí
Ai, que saco, ai, que, nossa, ai, acaba logo, meu Deus. Aí vem falar de oferta, o seu coração endurece. Aí vem a palavra, fala, eu não concordo com isso, porque eu estou assistindo não sei quem no YouTube. Irmãos, nós temos que nos atentar para esses dias. A maior estratégia do demônio, do diabo, percebam que a gente não vê mais manifestação, assim, do bicho, do capiroto. Antigamente, quem é crente meio velho sabe o que eu estou falando. Nossa, entrava na porta assim, parecia o Dragon Ball Z lá, o Majin Buu, os caras muito louco possuído. Mas não é que não existe mais poder na igreja do Senhor, que o Senhor mudou a forma de trabalhar, não, é o diabo que está evoluindo no negócio. Ele vai tirando os crentes da igreja. Aos poucos você está aí, mas está que não um parasita, irmão. Não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, e ele fica felizão. Ele não precisa nem mais colocar os demônios dele para trabalhar, porque você está trabalhando para ele. É duro isso, pesado isso, mas é necessária essa palavra, porque ela serve para você e para mim. Paulo diz que aquele que está de pé, tem que tomar cuidadinho aí, tem que ficar esperto, porque amanhã nós podemos estar na lama. Então nós temos que nos atentar, e não levar uma vida mais rasa. Nós precisamos mergulhar no rio de Deus, que são águas vivas que fluem sobre nós. Esse é o lugar que o Eterno quer nos levar. Esse é o lugar que o Senhor quer que eu e você venhamos a entrar de fato. Eu gostaria de ler com vocês Tiago, capítulo 4, aleluia, que é um texto chave aqui para a mensagem de hoje. Um texto curto. Esse Tiago da Bíblia, a maioria, né? A maioria dos estudiosos, a maioria dos teólogos aí vão relacionar Tiago como irmão de Yeshua, de Cristo, né? E ele nos coloca aqui uma palavra muito pontual, muito importante, no versículo 7. Coloca o versículo 7 para nós. Olha só. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de... Aleluia. Versículo 8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Aleluia por isso. Olha a promessa que nós temos aqui. Aproximem-se do Eterno, e ele vai se aproximar de quem? De você. E ele continua. Pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém? O que eu quero falar para você hoje, dar uma ênfase maior nesse texto, é quando o Senhor diz aqui, vou ler a minha versão, no versículo 8, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Esse é o lugar que o Eterno está nos chamando. Não precisa de muito. Ele te chama para uma vida de arrependimento de pecados. Ele te chama para uma vida de entrega total a Ele. Sabe? Porque talvez você entrou aqui hoje e você tem passado algumas situações, e eu sei que tem pessoas aqui assim. Eu não preciso de aí colocar a mão na sua cabeça e falar quem é você. Você sabe o que eu estou falando? Que existem pessoas que entraram aqui hoje e por fora estão dando risada, estão aparentando estar felizes, mas por dentro não estão se encontrando. Por dentro estão sentindo um vazio. E a palavra que eu tenho para você, que não é minha, é do Eterno, que Ele só fala para você hoje: aproxime-se de mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Separa um tempinho para mim aí. Ei, pega aí meia hora do seu dia. Desliga o seu celular, essa porcaria santa. Muitas das vezes, é verdade, irmãos, que nos engole com o passar do tempo. Segura um pouco a onda e começa a preparar um lugar para Ele. Senhor, senta aqui do meu lado hoje porque eu não estou bem, sabe? Começa a entregar a Ele mesmo o seu coração, sabe? Confesse a Ele, fala: Senhor, eu não estou legal, o meu relacionamento não está bom, eu não estou legal no meu casamento, eu não consigo mais educar os meus filhos, eu não consigo mais trabalhar bem, eu não estou feliz. Ei, mas fale com Ele. Se Ele não resolver nada na sua vida, eu rasgo a Bíblia e paro de pregar o Evangelho.
Queridos, esse Deus transformou a minha vida. E se eu desse oportunidade para vocês aqui, muitos subiriam aqui e falavam: olha, um dia eu fiz isso, um dia eu vivi assim, um dia eu era desse jeito, um dia eu era desse jeito, e hoje eu sou transformado para a glória de Deus. Ele continua transformando, Ele continua renovando. E se um dia você foi alguém que tinha uma intimidade grande e hoje não consegue mais, fique tranquilo, tem para você também, porque esse convite estende-se para gentios e também aqueles que já são deles. Esse é um convite a todos, todos, irmão, todos, independente da sua condição financeira. O Senhor não olha o seu carro e nem o seu bolso para trabalhar em você. Fica tranquilo, tá? O Senhor não mede você igual a sociedade mede. Se Deus te dá um carrão, glória a Deus, eu quero que você ande de Ferrari. Mas se Ele te dá uma bicicleta, aleluia que você está andando. E se Ele te der um tênis para você caminhar, aleluia por isso também. Ele não vai mudar, Ele vai continuar sendo Deus, porque eu sei que uma vida de comunidade vão ter irmãos aqui com o coração assim, de ajudar o próximo, né? Eu falo: irmão, você não tem carro, mas eu tenho, você precisa ir lá no hospital, eu te levo. Irmão, você não tem isso, mas fique tranquilo que eu consigo fazer isso por você, porque também se nós não vivermos assim, balela o evangelho que nós temos servido, balela. Esse é o lugar que o Senhor quer nos levar, de aproximação. Quando eu não estou muito bem com a Kátia, a gente não está assim, a gente começa a sentir que tem algumas coisas. Você percebe isso, quem é casado? Às vezes não tem motivo, mas parece que começa a vir umas barreiras assim, um negócio meio estranho, meio louco. Ei, põe a mão na cabeça da sua mulher, meu, e ela na sua, marido, e começa a orar, falar: sai daqui, capeta, sai daqui, que aqui não, aqui eu sirvo a um Cristo vivo, ressuscitado. Não dá mais lado, irmão. Quando o seu filho fazer gracinha com você aí, pode bater sim, dá umas palmadas que ele merece. Indireta. Mas, brincadeira à parte, chama de lado e fala: vem cá. Ei, a palavra de Deus está nos convidando a nos aproximar dEle. E essa atitude sua não agrada ao Senhor. Vamos orar agora em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor faça cair a vergonha do Evangelho sobre a sua vida. Muitas pessoas ficam com vergonha às vezes de reunir o cônjuge, o filho. Eu sei que isso acontece, já aconteceu muito comigo também. Eu não tinha dificuldade nenhuma em pregar. Eu fazia vários trabalhos quando eu morava em Horto Nogueira. Tinha como é que chamava lá, cara? Vem o Teu Reino, né? Nós fazíamos um evento na rua todo mês, isso durante o ano todo, não falhávamos. Reunia os jovens, a gente saía para a cidade, fazia um louvorzão. Cara, não tinha vergonha de nada, irmãos. De nada, falava até com a parede. Mas quando chegava na família, retraía. Ficava: não consigo. Quando tinha que orar junto com a esposa, ficava duro. Orar com os filhos ficava duro. Eu falei: não, aqui não vai mais acontecer isso não. Porque se o Senhor está falando que nós temos que nos aproximar dEle em comunhão, juntos nós temos que romper isso. Então rompa isso sobre a sua vida. Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas amém. Eu creio que o Senhor está alinhando algo aqui hoje. Aleluia. Queridos, o que nós acabamos de ler não é apenas um convite pessoal, mas é um convite de um movimento coletivo para aproximar dEle. Deus deseja uma igreja que se aproxima dEle em oração. Deus deseja que uma igreja se humilhe perante a Ele. Esse é o desejo do coração do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós entendermos que a oração e a adoração não é apenas sobre a minha necessidade, mas sim a necessidade do corpo, aí as coisas começam a romper nas nossas vidas, porque nós começamos a cumprir os propósitos de Deus. Agora tem gente que acha bonito falar que ora 2, 3, 4, eu sou o manto de oração em pessoa. Amém, irmão, continua orando, é a sua função, você não está fazendo muito mais do que você tem que fazer. Nós precisamos ter esse entendimento, que a oração coletiva, o clamor coletivo, e eu vou provar isso para você, ele vai preparar o lugar para o Senhor habitar. Se não há oração e clamor coletivo, Ele não habita. Nós não servimos um Deus individual. Ele abençoa alguém individualmente se você tiver algum propósito coletivo. Pega isso. Se Deus te der muito dinheiro, em nome de Jesus Ele vai te dar dinheiro.
mas Ele vai te dar também um coração para você compartilhar com os irmãos necessitados, porque senão não faz sentido servir a Deus, entende? Esse é o desejo do Senhor, é que nós o servimos em coletividade. Uma igreja alinhada em oração e adoração atrai a presença do Eterno. Queridos, eu já falei isso aqui, mas eu gosto muito dos grandes avivamentos da história, porque eu escuto muitas pessoas falarem assim: Elton, é fácil falar, é fácil, Deus vai fazer, mas nunca acontece nada sobre a minha vida. Deixa eu falar algo para vocês, extra bíblico. Pega a história do que Deus vem fazendo, pega os países africanos, o Miquel sabe bem, família missionária, o que Deus está fazendo. Pega os países pequenos, países onde o evangelho não entra, Coreia do Norte, China, o que Deus faz com aquele povo. Irmãos, Deus tem agido em todas as esferas. Homens e mulheres têm perdido a vida para que essa palavra chegue até eles. E nós temos liberdade total para cultuar e não valorizamos a presença. Meu Deus, isso é forte. Nós temos liberdade para cultuar ao Senhor e muitas vezes não valorizamos essa liberdade. Será que nós vamos esperar apertar a coisa? Não. Pela graça de Deus, nós estamos com tempo para derramar o nosso coração ao Evangelho e servi-lo da melhor forma possível. Evan Roberts, um galês, país de Gales, entre 1904 e 1905, até o início de 1906, o país de Gales experimentou de um grande avivamento. E um dos precursores desse avivamento foi um homem chamado Evan Roberts. Um homem simples, que se converte aos 13 anos de idade. Ele trabalhava numa mina de carvão, uma família pobre. E ele se converte. A oração de Evan é uma só: Senhor, derrama o teu Espírito em Gales. Senhor, derrama o teu Espírito em Gales. A biografia e a história vai nos mostrar que Evan Roberts, ele incitava os jovens, os homens e as mulheres a orarem por isso naquele país. E um dia, o Senhor escutou a oração de Evan e de toda a sua comunidade, e Gales foi avivado pela presença do Senhor. Vai ler essa história, irmãos. Eu poderia contar ela inteira para você, gastar aqui todo o horário, porque isso aquece o meu coração, porque foi agora, 1905, está pertinho. Evan morreu em 1950, 55. Queridos, o Senhor tem visitou uma faculdade ano retrasado aqui nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome, mas um mover onde os jovens começaram a orar, a cultuar, e não acabou o culto. Agora o Senhor quer trazer esse avivamento para os nossos dias, e quer começar através de você. Você pode ser o novo Evan Roberts do Brasil, irmão. Ele não era ninguém, ele não era nada, ele não tinha uma igreja famosa, ele não tinha uma igreja grande, ele não tinha instrumentos de 60, 100 mil reais, não. Ele tinha um coração que clamava pelo eterno. É onde o Senhor nos chama hoje. Esse é o lugar que Ele quer que nós venhamos acessar. Chega, queridos, tem mais. Meu Deus, eu preciso contar isso para vocês, porque é magnífico. Gales, chegou um ponto que os bares do país de Gales começaram a falir. Ninguém frequentava mais o boteco, Estevão. O único boteco que era frequentado era o boteco de Joel, a presença do Espírito de Deus. Irmãos, a polícia não trabalhava mais, não tinha criminalidade. Os policiais sentavam e conversavam. Olha, você lembra como estava difícil, né? Mas agora, para a glória de Deus, não tem nem bandido para a gente prender, para dar uns... Presta atenção. Os tribunais não tinham mais casos para serem julgados. Esse avivamento aconteceu recente em Gales. É a história. Deus está ou não está trabalhando do mesmo jeito? Deus está ou não está querendo fazer de novo o novo, derramar o vinho novo sobre nós? Ele quer. Ele quer.
Você imagina, irmãos? Cara, eu me alegro com isso. A minha vontade é estar jogado nesse chão, vocês não fazem ideia. E só buscando ao Senhor. Você imagina Mogi Guaçu, a PM e a Guarda Municipal sentar e falar: meu, os bairros aí que tem alguns probleminhas aí de tráfico, não tem mais ninguém traficando. Imagina o Rio de Janeiro. As favelas agora só tem turno 24/7, 7 dias na semana, a galera orando e buscando a presença do Eterno. Aconteceu isso na história. E eu creio que a igreja gloriosa de Efésios, antes do retorno de Yeshua, vai fazer com que isso aconteça na terra. Vai fazer. Nós temos uma promessa, que antes do retorno dele, a igreja gloriosa, ela vai fazer sinais, maravilhas e prodígios nessa terra. Irmãos, vamos lá, senão não paro mais de falar. Nós precisamos praticar a oração coletiva. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, ela nos ensina isso. Atos 2, versículo 42, diz a Bíblia que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. Assim vivia a igreja naquela época. Você quer ter o seu casamento transformado, renovado? Você quer ver o seu filho liberto, para a honra e glória do Eterno? Comece a ter uma vida assim como eles tinham. Porque a Bíblia diz que após o derramar do Espírito, aleluia, Pedro e João, eles saem, e quando eles chegam na porta do templo, Formosa, você conhece a história, tinha um aleijadinho, e eles cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus, eles olham para aquele homem e falam assim: ei, eu não tenho prata para te dar, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E o Senhor fala para nós hoje aqui: levanta e anda, querido, levanta e anda, não abaixe a guarda para as dificuldades e lutas que você tem. Tenha certeza que a situação que você está passando, talvez é porque o Senhor está querendo te forjar para algo maior lá na frente. Se está difícil, se está duro, ei, Ele te chama hoje para clamar: achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vocês. Tiago 4. Esse é o lugar que nós temos que acessar. Os nossos cultos, a nossa sala de oração, são lugares onde o nosso ego, ele tem que ser quebrado, e nós temos que aprender a carregar o fardo uns dos outros. Queridos, eu já fui alguém que julgou muito, a minha esposa está aqui e ela é prova disso. E eu busco melhorar todos os dias. Não sou hipócrita. Eu não tenho nenhum negócio angelical aqui, nem asa, e não estou vendo ninguém aqui também assim. Nós temos muitos problemas, não temos? Fala a verdade. Mas nós temos que começar a clamar um pelos outros, sabe? Nossa, que pessoa difícil, em nome de Jesus. Senhor, quebrando o coração dessa pessoa. Não assim, não vou perto, porque não dá. Isso, olha isso é muito grave. Essas atitudes em uma vida de comunidade, ela trava, ela rompe o mover de Deus. Se nós estivermos falando mal um dos outros aqui dentro, é sério isso, a graça dele não vem. A graça dele não vem sobre a sua vida, porque tem algo que não está compatível, não está legal. Se o seu carro é só gasolina, e você colocar álcool, irmão, ele vai dar zebra, vai dar pau. Colocar diesel vai dar problema. Então o Senhor nos chama para comunhão, em comunidade, oração um pelos outros. Nós temos que ter um despertamento disso, porque Gales, lembra que eu falei? Evan incitava as pessoas, ele construiu pessoas com ele para clamar por esse avivamento. É isso que nós temos que fazer. O modelo está aqui. Agora eu e você temos que ser aqueles que vamos apressar o retorno de Cristo. Nós somos percussores do fim dos tempos. Nós somos a igreja do fim dos tempos. Eu tenho certeza plena disso. Em nome de Jesus, queridos. A presença de Deus se manifesta de forma poderosa no meio do seu povo. Tiago 4 é muito forte. Eu convido você a ler na sua casa o capítulo todo.
É muito interessante que no versículo 10 do mesmo capítulo 4, Tiago diz assim: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Olha isso. Está vendo como que um coração humilde, um coração que ama a presença de Deus, nós recebemos grandes coisas do Eterno? Ou você acha que os grandes homens da Bíblia e os grandes homens da história, seja Seymour no Avivamento de Azusa, seja outros grandes homens de Deus, sejam os grandes pregadores que nós temos no Brasil, você acha que eles não pagaram um preço? Você acha que realmente eles não deixaram coisas para trás? Falávamos aqui hoje de um que para mim é uma referência, não vou engrandecer o nome dele aqui, porque quem tem que ter o nome engrandecido é o de Jesus, né? Amém? Mas são homens que nos deixam modelos, porque estão gastando a vida e gastaram o tempo com o Senhor. Se há um desejo para as nossas reuniões e cultos, é que elas sejam marcadas por essa humildade, irmãos. Isso que o Senhor quer, que nós venhamos diante dEle, escute isso, não como merecedores, mas como pecadores necessitados da graça dEle. Querido, nós não merecíamos a eternidade. Você merece a eternidade? Faça um checklist individual da sua vida, das suas atitudes, das suas ações. Nós não somos merecedores de nada, mas pela graça do Senhor Jesus, nós acessamos esse lugar com Ele. Pelo sangue derramado naquela cruz, um sangue inocente, purificou a minha vida e a sua vida, nos justificou. Nós temos um advogado fiel. Advogado fiel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não desperdice o seu tempo, priorize o lugar da oração. Deixa eu falar algo para você importante. Hoje existem muitos conteúdos bacanas. Hoje nós somos munidos pelo YouTube, temos muito conteúdo, temos cursos de teologia gratuitos, temos aí infinitas coisas, aplicativos bíblicos. Ok, isso é muito bom, mas nada disso, ouça isso, nada disso substitui o tempo do lugar de oração e de palavra de Deus. Nada disso substitui, nada disso. Nada. Ontem estávamos num lugar e começamos a falar um pouco da Páscoa. E aí você vê como que algumas pessoas, elas falam que elas escutam. É incrível. Elas formam uma opinião daquilo que elas estão escutando, mas nós temos acesso a algo que nos mostra como deve ser. Entende o que eu quero falar? Nada, não é o bom pregador, não é aquele cara, nossa, que cara fera, que cara bacana, tudo bem, legal, mas nada vai substituir o lugar da oração e da leitura bíblica. Ei, ninguém pode fazer por você aquilo que você tem que fazer. Você não vai ser cheio da presença de Deus porque você gosta muito de alguém ou só escuta alguém, não. Você vai ser cheio da presença de Deus porque você gasta tempo com Ele no íntimo, na intimidade, queridos. Sabe, relacionamento. A Bíblia diz que nós temos que criar um relacionamento com Ele. E o que é um relacionamento? É isso, é estar próximo. Ou você quer casar com alguém e não tem relacionamento? Só para mostrar o papel que está casado? Com o Senhor não é assim. Com o Senhor não é assim. Acesse esse lugar. Acesse esse lugar. Existe uma jornada que nós temos que trilhar nas nossas vidas, e essa jornada é a jornada de oração e adoração. Essa é a jornada. Eu louvo a Deus, queridos, porque Deus ainda continua fazendo nesses dias, levantando pessoas nesses dias. Eu louvo a Deus porque pessoas têm evangelizado a cidade. Está aqui o Kelvin que pode falar sobre isso. Pessoas que estão lá dando a cara a tapa no campo da Brama, talvez passando ali sendo desprezado, jogado, mas estão falando do amor de Jesus. Pessoas estão gastando tempo, gastando dinheiro, gastando talvez tudo que tem para trazer
estrutura, um anexo ao lado, para que no futuro pessoas sejam alcançadas. Essa casa tem feito isso, não tem medido esforços. Irmãos que trabalham à noite aqui, e eu vejo aqui, que estão servindo com todo amor, pegando peso, levantando telha, e vai para o trabalho direto, dando risada, e isso faz assim o meu coração: Senhor, eu tenho que melhorar, sabe? Isso me incomoda. Fala assim: meu Deus, eu tenho irmãos ao meu lado que faz muito, que não se importam com status, que estão pagando preço. Esse é o lugar que o Eterno está nos chamando, para tirarmos essa capa e nos revestirmos do poder dele. É isso. Esta não é uma corrida curta, mas é uma jornada que tem que ter constância. Lembra do FFC? A palavra fé, no contexto original, o pastor falou muito sobre isso aqui. Emuná, que na sua tradução é o quê? Fidelidade, firmeza e constância. Isso é fé. Eu tenho fé, eu quero ter uma vida de fé. Então seja fiel a Deus, tenha firmeza nas promessas de Deus, tenha constância na palavra de Deus. Assim você vai ter uma vida repleta e cheia de fé por parte do Eterno. Amém, queridos? Feche os seus olhos comigo nessa noite. Eu queria te convidar agora a acessarmos a presença do Senhor neste lugar. Nós temos alguns minutos, e essa palavra eu quero que ela gere em você essa expectativa de estar no lugar de oração e adoração. Se você quer se colocar em pé, se coloque. Se você quer ficar sentado, fique, ajoelhado, ajoelhe. Mas nós vamos iniciar essa semana. Nós vamos iniciar essa semana do mês de abril de forma diferente. Nós vamos iniciar essa semana cheios da presença do Espírito de Deus. Porque Jesus disse que Ele deixaria sobre vós e em nós o Espírito Santo. E nós estamos no lugar da presença do Eterno. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor. Declaramos que o Senhor é santo. Declaramos que a Tua presença é real sobre este lugar, Pai. Nós não queremos mais viver uma vida rasa em Ti, Senhor, mas nós queremos viver uma vida cheia da presença do Senhor. Pai, eu oro para que meus filhos sejam tocados nessa noite. Eu oro para que meus irmãos sejam tocados essa noite. Eu oro para que as pessoas que aqui estão sejam tocadas pelo Senhor nessa noite. Espírito Santo, batiza. Espírito Santo, traga coisas novas. Traga, Senhor, dons aqui neste lugar. Pai, traga, Senhor, sobre nós, Pai, o Teu Espírito. Assim como o Senhor avivou história, países, homens e mulheres, aviva-nos nesta noite. Deus, nós clamamos por isso, Pai. Nós declaramos que Tu és santo, que a Tua presença é santa, que a Tua presença, ela é suficiente para as nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Senhor, que se o Senhor vier em nós, e sabemos disso, nós não precisamos mais de nada, porque homens e mulheres que são cheios da Sua presença, são homens e mulheres que vão se dar bem em todos os lugares aonde eles estiverem, é no trabalho, é na casa, é na família. Por isso eu oro nessa noite, Senhor, venha sobre nós, revela-se a nós, Senhor. Merecedores não somos de nada, mas temos uma promessa: achegai-vos a vós, e eu vos achegarei a vocês. Pai, nós clamamos isso, nós queremos nos achegar a Ti nessa noite. Pai, se faça presente neste lugar. Deus, eu oro por cura, Senhor. Enquanto nós vamos ministrar uma canção, irmão, você vai sendo curado para a honra e glória do Senhor nessa noite. Enquanto essa canção cantar, o Espírito de Deus está libertando a sua vida e libertando a vida de alguém da sua família agora, aonde ele estiver, em nome de Yeshua, o Mashiach.
Ei, você tem liberdade nele hoje. Chega de vida rasa, não se preocupe com quem está ao seu lado. Você está na presença daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Está preparado a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo,
como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos conosco nessa noite. O Senhor é santo, 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 santo. A presença dEle está aqui, queridos. Oh, tudo está preparado. Esse é o ambiente. Esse é o ambiente neste lugar. Nesse momento eu convido você. Se você precisa de cura, escute isso. O Senhor está nos levando para esse lugar agora. Se tem alguma cura física e sentimental que você precisa agora, comece a trazer isso em memória agora. Comece a apresentar diante do Senhor agora. O Espírito de Deus está curando pessoas nessa noite. Ei, você não escutou? O Espírito de Deus está curando pessoas nessa noite. O Espírito de Deus está libertando pessoas de vícios nessa noite. O Espírito Santo de Deus ouviu a sua oração, o seu clamor, e está visitando o seu familiar agora. Agora! 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 A presença de Deus está aqui. Ei, mergulhe nesse rio. Mergulhe. Esse rio é um livre acesso para você fluir nele. Declare ao Senhor. Continue adorando ao Senhor mais um pouco. Queridos, Só tu és santo. diga. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, Pai, que a sua graça continue nos enchendo essa semana, Senhor. Pai, que cada um que aqui está hoje, Senhor, experimente o sobrenatural, Pai. Será uma semana diferente, Senhor. Traga sonhos proféticos. Traga, Senhor, experiências para cada um que aqui está, Pai. Pai, nós oramos por isso, Senhor. Que essa comunidade, Senhor, seja uma comunidade repleta de homens, mulheres, crianças e jovens que tenham experiências com o Senhor. Pai, eu oro agora, Senhor, para dons aqui nesta noite. Meu Deus, queridos, o Senhor está nos levando para isso hoje. O Senhor está nos levando para isso hoje. Senhor, Espírito de Deus, distribua os seus dons sobre este lugar. Pai, tem pessoas aqui que nunca experimentaram de línguas estranhas e hoje vão experimentar para a honra e glória do seu nome. Deus, tem pessoas aqui que nunca tiveram uma experiência diferente com o Senhor, mas hoje serão tocadas agora. Querido, comece a falar com Ele,
Começa a glorificar o nome dEle. Se você quer ter experiências com Ele agora, comece a glorificar o nome dEle. Você está sendo tocado pelo Espírito de Deus. Você está sendo tocado pelo Espírito de Deus. Continue adorando, adorando, adorando. Oh, só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Você pode declarar que Ele é santo nessa noite? Amém, irmãos? Saia com essa palavra no seu coração hoje. Meu Deus, tremenda a presença do Eterno. Que você usufrua de coisas assim extraordinárias na presença dEle. O desejo do meu coração, queridos, é que um dia nós chegamos nesse lugar e não tenhamos forças nem para conseguir adorá-lo. Como a glória do Senhor invadiu lá o tabernáculo, ela vai invadir a sua vida sobre essa semana. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Amém? Pai, nós te agradecemos nessa noite. Adoramos e glorificamos o Teu nome neste lugar, Senhor. E queremos te pedir que tenhamos uma semana cheio de graça de Deus. Que seja uma semana abençoada no nosso trabalho, na nossa escola, Senhor, na nossa família. Que a nossa semana seja uma semana, Senhor, repleta de vitórias. E se vier algum obstáculo, alguma dificuldade, nos prepare para passar por isso. Nos dê ferramentas para que possamos vencer essas situações. Pai, eu oro e declaro sobre cada um que aqui está hoje, Senhor, que eles terão sonhos ainda esta noite, sonhos proféticos. Eu declaro, Pai, que no nosso meio o Senhor tem levantado homens e mulheres que têm zelado pela Tua palavra. Deus, nos dê, Senhor, um mês maravilhoso. Nos dê, Senhor, dias extraordinários na Sua presença. Senhor, aqueça o coração dos Teus filhos, para que haja uma vida de oração, de leitura da palavra, que eles sintam prazer em Ti, Pai. É o que nós oramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, que é a Shalom, Shalom. Aplauda e glorifique ao Senhor. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.